Olá, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto virtual, mais um culto no seu lar, mais um culto onde nós poderemos experimentar o poder de Deus, experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, que você abra o seu coração para ouvir a palavra, para louvar ao Senhor. Daqui a pouco nós louvaremos ao Senhor. Então, que esse culto seja para você um momento de grande bênção, de grande paz, de grande canal, que seja este culto um canal, né, de bênção de Deus para sua casa e para sua vida, tá bom? Antes do louvor, nós vamos fazer uma breve oração ao Senhor, pedindo que Ele nos dê direção e sabedoria e que Ele fale conosco através de sua palavra, tá bom? Vamos orar? Se você quiser ficar de pé, fica de pé, né? É um culto, então você pode participar. Fica de pé e vamos falar com Deus então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos somos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua presença, pela Tua palavra que será enviada daqui a pouco. Graças te damos, meu Deus, pela Tua bondade. Graças te damos, meu Pai, porque toda vez que nos é dada a oportunidade de ouvir Tua palavra, é porque o Senhor está se lembrando de nós. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza que essa pessoa, ainda que tenha as suas dificuldades, as suas lutas, essa pessoa, meu Pai, ainda que tenha os seus problemas, eu sei, o Senhor está cuidando dela, olhando por ela. Obrigado, meu Deus, pela Tua resposta, desde já, que eu sei que o Senhor trará também o conforto, trará a cura, trará a libertação, porque a Tua palavra faz isso. A Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra traz paz. Portanto, meu Pai, na certeza absoluta da Tua bênção derramada, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, agora, antes da palavra, nós vamos ouvir um belo louvor com a obreira Marcela e também com a Isabela. Vamos ouvir e daqui a pouquinho nós voltamos. Até já! Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que Tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar.
mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Tá vendo? Que maravilha, né? Que louvor abençoado, que canção linda, e principalmente porque fala do Senhor, né? Que bênção, que você possa ter se alegrado no louvor. Muitas pessoas não gostam de louvor, né? Muitas pessoas não gostam de cantar ao Senhor. E você vai perguntar, não, pastor, não é possível, como é que tem gente que não gosta, né? Pois é, tem gente que não gosta. Só que as pessoas que não gostam de louvar estão perdendo bênção. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É uma expressão, né, para dizer que quando nós estamos louvando, nós estamos mais próximos de Deus. Vamos dizer assim, porque Deus já está dentro de nós, né? Mas quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos mais próximos dele. A nossa mente, ela fica mais tranquila. Quando louvamos ao Senhor, a nossa mente, ela deixa de pensar nas preocupações do dia a dia e ela começa a se concentrar nas coisas de Deus. Quando nós louvamos, nós estamos tratando da nossa fé, tratando da fé. A nossa fé fica mais forte, a nossa fé ela fica mais, vamos dizer, poderosa, porque o louvor tem essa capacidade. Então, louve ao Senhor sempre que puder. Não perca essa oportunidade, tá bom? Às vezes a pessoa tem vergonha de cantar, né? Vergonha, tem pessoas que têm vergonha de cantar. Vergonha de louvar o Senhor. Olha, tira essa vergonha, hein? A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, tá? Não é para você ficar com medo não, tá? Mas pensa comigo, poxa, quando estava no mundo, fazia tanta porcaria, né? E nem tinha vergonha. Agora que veio para Jesus para fazer uma coisa honesta, uma coisa justa, uma coisa santa, tem vergonha? Não pode, né? Então tem que arrancar essa timidez aí, tá? E louve ao Senhor sempre que puder, ok? Tem a sua Bíblia? Vamos participar do culto, né? Então pega a sua Bíblia e abra, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Tem a sua Bíblia? Muito bem. Então vamos ler o texto aí. É um texto muito conhecido, mas é um texto que fala muito forte com a gente. E o que esse texto diz? Vamos ver. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma!
e, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, quer dizer, afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que bênção, né? Que palavra maravilhosa essa que o Senhor nos deu. Mas vamos ver alguns pontos interessantes dessa palavra que servem para cada um de nós. Primeiro, nós não precisamos falar sobre o poder que o Senhor Jesus tem, a autoridade que Ele tem, até sobre as forças da natureza. Porque Ele tem, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. O Senhor Jesus é todo-poderoso, tá bom? Então Ele tem poder sobre a lei da gravidade, Ele não afundou. Jesus andou sobre as águas. Muito bem, então não precisamos falar sobre isso. Mas vamos falar um pouco sobre Pedro. Pedro, diz a Bíblia, ele ficou com medo quando de longe viu Jesus, porque ele até pensou que fosse um fantasma. Como é que uma pessoa vai andar sobre as águas, né? Vamos dizer assim, né? Está flutuando sobre as águas, deve ser um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não é fantasma não, sou eu, não tenham medo, tenham bom ânimo. E Pedro então disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse: vem. Ponto de exclamação. Vem. E Pedro confiou nessa palavra. E Pedro pôs os pés para fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Até Pedro, porque confiou na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, estava andando sobre as águas. Pedro estava experimentando o impossível, porque estava andando sobre as águas, porque confiou no que o Senhor Jesus disse. Meu filho, é assim com todo mundo que crê na palavra de Deus, que crê e age, porque Pedro não só creu, mas ele agiu, ele mostrou que creu agindo. Todos os que creem na palavra do Senhor podem experimentar o impossível em suas vidas. Veja que quando Pedro confiou no que o Senhor Jesus falou, ele começou a andar também sobre as águas. Não é assim? Você que está me ouvindo, você já experimentou algo assim de Deus? Você já, quando ouviu uma palavra de Deus, quando ouviu uma promessa, uma pregação, confiou tanto que o milagre aconteceu? Já? Glória a Deus por isso. Tem pessoas que estão me ouvindo que nunca experimentaram algo assim. Pastor, eu sou assim. Faz tempo que eu sou crente, mas nunca vi nada de grande acontecer. Então, por quê? Eu vou dizer o porquê. Muitas vezes não é maldade da pessoa. A pessoa não é ruim, não. É boa gente. Mas falta essa confiança no que o Senhor Jesus fala. Fé no que Jesus fala é crer no que Ele falou. E quando nós cremos, nós agimos. Olha Pedro estava no barco, mas o Senhor Jesus disse: vem. Pedro tanto creu que já que Ele mandou eu ir, eu vou. Mas é água, vai andar, vai pôr o pé na água, você vai afundar. Pedro, não, eu vou, Ele mandou eu ir, eu vou. Ele vai cumprir o que Ele falou. E então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Então até um ponto, o Pedro foi bem. De repente você é assim também. De repente você já foi muito feliz na sua vida cristã. No começo. De repente você no começo experimentou grandes coisas de Deus. Mas ultimamente pode ser o seu caso que não tem sido fácil a sua vida. Ultimamente pode ser o seu caso. Você tem tido dissabores. Você tem tido lutas que não vence. Você vencia lá atrás, no começo da sua fé, no começo da sua conversão. Mas depois de um tempo, você começou a experimentar somente derrotas. E você ora, você vem na igreja, você lê a Bíblia. Você não é uma pessoa ruim, mas mesmo assim, as coisas estão difíceis para você e elas não estão se resolvendo. Ou, quando se resolve, é à custa de muito sacrifício. Muito. Tem pessoas que já experimentaram curas milagrosas, sem a intervenção de nenhum medicamento no passado. Hoje,
Se não fossem os médicos, certas pessoas já teriam morrido. Não é assim? E aí, o que está acontecendo? Vamos olhar para a palavra. Pedro foi assim, caminhando por um tempo. Mas a Bíblia diz que a partir de um dado momento, Pedro começou a afundar. Muitas pessoas hoje estão afundando na fé. Muitas pessoas estão afundando na fé, repito. O começo foi bem, cheio de alegria, um começo cheio de alegria, de vitórias, de respostas de Deus. O começo da fé de muita gente foi aquela maravilha que a pessoa, quando lembra, até chora, de tão bonito que foi. Mas hoje estão afundando. Por quê? Repito, vamos olhar para a palavra. O que aconteceu com Pedro para que ele afundasse? Para que ele parasse de andar sobre as águas e começasse a naufragar? O que aconteceu com ele? A Bíblia fala, você viu aqui. Em determinado momento, Pedro, ele tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a reparar na força do vento. Imagina aquele mar da Galileia, aquele vento soprando forte, não estava chovendo, estava só ventando. E aquele vento empurrava as ondas para lá e para cá, e a onda cada vez maior. Imagina o barulhão que devia ser. E Pedro então, ele tira os olhos do Senhor Jesus e começa a reparar na força do vento. Ele teve medo, e esse medo gerou dúvida. O próprio Senhor Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que Pedro teve dúvida? Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a olhar para outra coisa qualquer. Afundou. Será que não é isso que aconteceu com você? É apenas uma pergunta. Não estou criticando, não estou acusando. É uma pergunta. E muita gente vai concordar comigo. Será que você, em determinado ponto de sua vida, não tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a olhar para outra coisa ou outra pessoa? Vamos ver. Você, em determinado momento, sentiu alguma coisa no corpo e você foi procurar o médico. E o médico, depois dos exames que ele fez, constatou algo grave. E você então, depois que ouviu aquilo que o médico falou, ficou muito preocupado ou muito preocupada, a ponto de não dormir direito, de tanto medo que ficou. O que você fez? Ah, pastor, mas eu confio em Deus. Então, confia, mas olha aí, ó. Olha aí. A pessoa, ela nem dorme direito, só pensa na doença que o médico falou que ela tem. A pessoa nem dorme direito. A pessoa fica morrendo de medo de passar por uma cirurgia ou de morrer. Isso não sai da cabeça da pessoa. O que a pessoa está fazendo? Olhando para o vento, olhando para a força do vento. Tirou os olhos do Senhor Jesus e começa a afundar. E começa a afundar. Nessa época de quarentena que nós estamos, com esse vírus correndo por aí, não é? Muita gente está dentro de casa apavorada. Muita gente está em casa, não é por orientação das autoridades públicas, não. Não é por... Eles estão morrendo de medo, mas um medo horroroso. Tem gente que não põe nem a cara no portão, de medo. Medo. Repito, não é porque as autoridades recomendaram a quarentena. Não, a pessoa está por medo puro. Veja, eu não estou dizendo que é para você sair na rua, tá? Faz o que você quiser, a autoridade recomendou, a autoridade sanitária recomendou, vamos obedecer. Mas o problema não é esse. O problema é que a pessoa só pensa naquilo, naquele negócio, naquele vírus, na morte, em coisas horríveis. E aí a pessoa então, o que ela está fazendo? Ela está reparando na força do vento, ao invés de olhar para o Senhor Jesus, ao invés de olhar para a palavra de Deus. Toda vez que você tira os olhos da palavra de Deus, você acaba enfraquecendo na fé, e essa fraqueza de fé traz dúvida para você. É sempre assim. Toda vez que você tira os olhos do que Deus falou, toda vez que a sua mente se esquece do que Jesus falou, você acaba entrando em dúvida, e essa dúvida faz você afundar. Será que, assim como Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a reparar em outra coisa, será que você não está reparando em outra coisa também? Será que você, que é mulher casada, não está reparando em outro homem?
é apenas uma pergunta. É apenas uma pergunta. O que você está fazendo? Tirando os olhos do Senhor Jesus, da palavra de Deus que diz para você ser fiel ao seu marido, mas está olhando para outro homem. Isso vai enfraquecer a tua fé, vai fazer você ficar em dúvida e vai fazer você afundar. Eu já vi tanta gente afundar por causa disso. Dá até pena. E repito, não é ruindade das pessoas, não. Não é maldade das pessoas. A pessoa apenas ela não vigia e ela tira os olhos do que o Senhor Jesus falou, da palavra de Deus, e coloca o olho em outra coisa. De repente você é homem, casado, e de repente você já é um crente no Senhor Jesus e tirou os olhos da palavra de Deus que fala para você ser fiel à tua esposa e está olhando para outra mulher, olhando, desejando e quem sabe lá já saindo com ela. E aí, o que você acha que vai acontecer com você? A tua fé vai diminuir, porque o pecado arrebenta com a nossa fé, e vai vir dúvida no seu coração com relação à palavra de Deus, e isso vai fazer você afundar em todos os sentidos, psicologicamente, financeiramente. A maldição vem, saúde, como é dar um pepino aí que não vai saber o que vai acontecer. Filho, volte a olhar para o Senhor, volte a olhar para o Senhor. De repente você tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a reparar nos seus amigos, amigos entre aspas, né? Amigos do mundo não são amigos, são colegas. Mas de repente você olhou para a vida deles e acha que a perdição que eles vivem é legal, é bacana. De repente você acha que a droga que teu amigo usa, que a maconha que ele usa, deixa ele legal. E você acha, numa atitude bem tola, não vou dizer burra, mas tola, né? Você acha que aquilo é vida. E você está olhando, reparando na vida dele, achando que aquilo é vida boa. Você está tirando os olhos do Senhor Jesus. Aquele que você tem buscado desde criança. Aquele que você ouviu falar desde pequeno. E agora você tira os olhos dele para olhar para uma situação dessa. A tua fé vai diminuir e você vai entrar em dúvida e você vai afundar. De repente você está passando por uma situação no seu trabalho, uma situação difícil no seu trabalho, estão te perseguindo, estão com inveja de você, estão armando alguma coisa para derrubar você. E de repente você está sabendo de alguma coisa, está sabendo quem é a pessoa que articulou o golpe contra você, e você começa a reparar naquela pessoa e começa a sentir ódio dela, a sentir raiva dela, até mesmo a ponto de querer se vingar dela. O que você está fazendo? Você está tirando os olhos do Senhor Jesus, que manda você orar pelos teus inimigos, que manda você vigiar também. Não precisa ficar lambendo inimigo, lógico, né? Mas também não é para sentir ódio deles, não. Ore por eles. E não vingue a si mesmo, deixa a vingança na mão do Senhor. Mas você teima em ficar com esse ódio, você teima em ficar com essa situação rancorosa no coração, você vai acabar afundando. E então é isso, tem muitas coisas que fazem uma pessoa afundar na sua fé. Tem muitas coisas que fazem com que a pessoa pare de viver uma vida abençoada e comece a afundar. Você de repente é aquela pessoa que foi tão fiel com Deus no começo, no início da sua fé, e você então olhando para Jesus caminhava, Deus te sustentava, Deus te honrava e você ia vencendo. De repente um dia você tira os olhos do Senhor Jesus e começa a reparar na opinião das pessoas, na opinião daquelas pessoas que criticam a igreja, que criticam os dízimos, que criticam as ofertas, e mesmo algumas pessoas que se dizem evangélicas, elas criticam, elas descem o pau mesmo. Então você tirou os olhos da palavra de Deus e começou a reparar na opinião dessas pessoas. Quanta gente que eu já vi quebrar financeiramente por fazer isso. Porque a pessoa parece que ela se esquece que a pessoa está praticando o que Deus fala na Bíblia, está andando sobre as águas, a pessoa está vencendo, tem as suas lutas sim, todos temos, mas Deus honra. Mas de repente a pessoa começa a ter uma outra opinião, a olhar para a opinião das pessoas, e aí começa, a fé começa a enfraquecer e a pessoa começa a afundar. Bom, são várias situações difíceis que nós vemos nas vidas das pessoas. Mas olha o que aconteceu com Pedro. Estava afundando, mas quando ele estava afundando, ele caiu em si. E ele então gritou por socorro, ele disse: Senhor, socorre-me! Senhor, socorre-me! Ele clamou.
E o Senhor Jesus prontamente estendeu a mão, pegou na mão de Pedro e o levantou das águas e o abraçou, e os dois voltaram para o barco. Veja a misericórdia de Deus. Será que não está na hora de você fazer isso? Clamar ao Senhor? Você que está afundando, já afundou até, já engoliu um monte de água, está quase morrendo. Não está na hora de você falar, oh, socorro, socorro, não é? Desculpa o jeito, a brincadeira, mas não é? Tem tanta água, tem tanta coisa ruim dentro de você que nem consegue falar, mas num vislumbre de lucidez, num raio de lucidez, você pode falar, Senhor, me socorre, eu não quero afundar. Está na hora de fazer isso, não está? Hoje é o dia. Hoje, a oração que nós vamos fazer aqui agora. Este é um culto virtual. Nós não estamos presentes fisicamente, mas a palavra de Deus está sendo pregada. Será que dá para você perceber Deus usando esse instrumento chamado internet para falar com você? Será que dá para você entender que Deus te ama tanto que Ele não quer te ver afundando? O Senhor Jesus morreu na cruz para você não afundar, querido. O Senhor Jesus morreu na cruz para você não ser derrotado. Clama a Ele agora na oração que nós vamos fazer. Não importa que é virtual, não importa. Você ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, né? Se fosse assim, então, se não pudesse haver bênção à distância, né? Então a Bíblia também não teria efeito, porque o que está relatado aqui, os apóstolos já morreram, os profetas já morreram, faz muito tempo. Mas não vale até hoje, porque é a palavra de Deus. Mesma coisa, ainda que seja um culto virtual, você pode fazer uma oração agora, na fé, e Deus te responder. Então você que está afundado já engoliu tanta água, tanta coisa ruim que está a ponto de morrer. Então é na hora de você, mesmo que baixinho, socorro, Senhor. A misericórdia de Deus está pronta para te ajudar, amigo. Clama a Ele hoje. E você que não afundou, está andando sobre as águas, mas tem gente tentando fazer você afundar. O diabo tentando você para que você caia nas armadilhas dele e afunde. Vigia. Não caia em tentação, vigia, ora, resista ao diabo, ele fugirá de você. Hoje é o dia da tua visitação. Hoje é o dia em que Deus falou muito forte ao seu coração e você pode começar a voltar a andar sobre as águas, experimentar o milagre pelo poder de Deus através da sua fé nele. Fé forte, porque fé pequena faz afundar, mas a fé forte, a fé grande, ela nos honra. E Deus honra essa nossa fé, e eu repito, é Ele que nos faz andar sobre as águas, é Ele que nos faz vencer situações impossíveis até. Vamos orar? Chegou o momento. Quer ir lá pegar um copo com água? Corre na cozinha, corre na copa, corre na talha, corre no galão, sei lá, tá com a água pronta aí já? Pega aí. Vamos orar, vamos falar com Deus, e tenha certeza, Deus vai te ouvir, tá bom? Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e maravilhoso, te agradecemos por este momento, porque o Senhor é fiel. O mesmo Senhor que salvou Pedro de afundar, porque Pedro clamou a Ele. É o Deus que está aqui agora, estendendo a mão para essa pessoa que clama a Ti, que pede socorro. Meu Pai, segura na mão dessa pessoa, levanta ela desse mar de derrota que ela está vivendo, desse mar de sofrimento, meu Pai, desse mar de doença, esse mar de vergonha e humilhação. Levanta essa pessoa, meu Senhor. Eu te peço, faz um milagre na vida desse homem e dessa mulher. Essas pessoas, meu Deus, que estão pedindo perdão e misericórdia pelos seus erros, essas pessoas que um dia olharam para o Senhor, mas em dado momento cessaram de olhar para a Tua palavra e começaram a olhar para as tentações do mundo ou para as ofensas do mundo. Essas pessoas, meu Pai, elas querem voltar à Tua presença, elas querem voltar a estar diante de Ti com fidelidade. Meu Deus, abençoa essas vidas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, estende a Tua mão para destruir a doença, a enfermidade, para tirar essa miséria, para abrir a porta de emprego, libertar os filhos das drogas, restaurar esse casamento. E na certeza, meu Pai, da Tua bênção derramada, da Tua resposta, nós te agradecemos. Também, meu Pai, eu apresento a Ti esse copo com água. Te peço, meu Deus, abençoa essa água. E no beber dela, essa pessoa e a família dela sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga. Oramos. Foi uma oração rápida, eu sei. Mas quer continuar orando? Acabando esse vídeo, você volta a orar. Vai fazer muito bem. Mas já dá para você começar uma vida nova. Volte a olhar só para o Senhor Jesus. Volte a olhar somente para o Senhor Jesus.
quando acabar essa quarentena, que os cultos normalizarem, você vai na igreja. De repente você deixou de ir na igreja porque você se desentendeu com algum irmão de fé. E de repente você fica até sem graça, até desanimado de ir na igreja, porque você pensa assim, pô, vou chegar lá, vou dar de cara com aquele irmão, eu não quero isso. Eu digo para você, esse negócio já acabou. Nós acabamos de orar, vira essa página, vai com amor no coração, vai com amor. Você não vai olhar para as pessoas, você vai para a igreja para olhar para o Senhor Jesus, para a palavra dele. Vai receber a tua vitória, amado. Vai receber a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Tá bom? É assim que você faz. Lutas existem, mas a palavra de Deus nos orienta, nos dirige, nos capacita para que a gente possa vencer a cada batalha, tá bom? Nós somos da Igreja do Ministério da Fé Bíblica. A nossa sede aqui em Pinhal se localiza na Rua Vereador Estevão de Filipe, número 95, bem ao lado do supermercado Biasotto, e você é o nosso convidado especial, tá bom? Que esse culto tenha sido uma grande bênção para você, para sua família. Medita nessa palavra. O vídeo está acabando agora já, mas medita nessa palavra, tá bom? E seja abençoado. Deus abençoe muito você e sua casa, e até a próxima.